Tinha que ser uma vida de vitória, tinha que ser uma vida de testemunhos constantes, tinha que ser uma vida de poder. Você tinha que ter muito mais motivo para celebrar do que para reclamar. O estado civil dele está lá no Facebook: cansado, sedentário demais para correr atrás de alguém. Só que com Deus, meios justificam fins e fins justificam meios. Pode repetir isso comigo? Com Deus, meios justificam fins e os fins justificam os meios. O que significa dizer, igreja? A dor e a aflição de uma prova, de um período que aparentemente nada acontece, hão de premiar o aprovado com fruto e bênção, com maturidade e crescimento. Então escolhe alguém do seu lado, dá uma chacoalhada nele e diz assim: então, levanta essas mãos cansadas, fortalece esses joelhos desconjuntados e alinhe os seus passos aos dele. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 2, verso 7 até o 10. De novo, tá? 3:7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Por quê, amados? Porque ele conheceu as nossas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, no Antigo Testamento, Israel estava por 400 anos servindo como escravos. E dizer servindo como escravo é o mesmo que dizer que viviam oprimidos, que viviam temerosos, inseguros, sem identidade, sem visão e praticamente sem esperança. Deus se revela em resposta ao clamor daquele povo, que ele conhecia a dor dos seus, e quando se revela, ele expande a expectativa de Israel em uma promessa. É como se ele estivesse dizendo: eu tenho para vocês muito mais do que vocês podem imaginar. Eu vou levá-los a um lugar de paz, eu vou levá-los a um lugar de bênçãos, eu vou levá-los a um lugar de liberdade e prosperidade. Eu vou tirá-los do Egito, eu vou conduzi-los a uma terra boa, a uma terra larga, a uma terra que mana leite e mel. Era Deus dizendo: eu vou quebrar esse ciclo de miséria e escravidão, eu vou escrever uma história nova, eu vou superar a sua capacidade de idealizar, eu vou surpreendê-los além dos seus maiores sonhos. Eu tenho planos para vocês. O livro de Êxodo descreve como Deus redimiu e tirou Israel do Egito. No entanto, apesar de ter recebido essa promessa maravilhosa, Israel, ao sair, não se encontra definitivamente com a terra prometida, não se vê numa terra boa e larga que mana leite e mel, mas no deserto. E quando Deus promete que eles um dia pisariam uma terra que mana leite e mel, ele de forma alguma os ilude. Ele simplesmente usa o deserto, inserido por ele mesmo nessa história, para construir naquelas pessoas uma plataforma de fé capaz de levá-las a serem
plenas e a terem condições de guerrear e possuir aquela terra prometida um dia a Deus, prometida um dia por Deus a eles. Em outras palavras, todas as vezes que Deus te leva a um novo tempo, todas as vezes que Deus te leva a um cumprimento de promessas, todas as vezes que Deus te tira de um lugar para levar para o outro, você tem que discernir essa transição, e você tem que estar avisado que talvez nesse período você encontre um calor, uma aridez, uma falta d'água, uma falta de muitas coisas, você tenha que atravessar um deserto. Só que para todos nós é importante saber que há propósitos para um deserto, que Deus não permite desertos sem que haja um fim específico para tudo que você passa num deserto, para toda a dor, para todo esmagamento que você acaba vivendo, para toda fase num deserto em que você se sente esmiuçado, se sente quebrado. Tudo isso é com um propósito, tudo isso é para algo melhor. E o que é importante nós sabermos? Que aquele deserto não era para aquele povo um ponto final, o seu ponto final, mas era uma parte necessária da rota em direção à promessa. Amém, amados? Então não entre na mentira das trevas que te faz acreditar que a vida cristã tem que ser triste, que a vida cristã tem que ser difícil, que a vida cristã tem que ser um peso, que a vida cristã é vivida só de sacrifício. A vida não é definida pelos desertos, mas pelo como os desertos a definem. Amém, amados? Aquelas dificuldades que você está enfrentando agora não podem te definir, mas a forma como você responde a essas dificuldades vai acabar te definindo. Escolhe alguém do seu lado e diz assim: você não foi criado para o deserto, mas o deserto foi criado para você. Em outras palavras, esse deserto tem um propósito em sua história, mas ele não será a sua história. Se você crê, aplauda o Senhor e dê a Ele a glória, e dê a Ele a honra. Ele tem um propósito em sua história, mas ele não será a sua história. A intenção de Deus é te revelar um reino de alegria, de paz e justiça. Ele não criou seus filhos para o desespero, para a amargura, para a dor, ainda que elas sejam necessárias nesse processo de formação. Diga de novo para o seu vizinho: os sonhos de Deus, para nós, são sonhos, não pesadelos. Pensa no seu pior pesadelo. Ah, já sei. Quando eu fiz aquela chapinha maravilhosa para sair com o meu pretendente, a hora que eu vou sair do carro começa a chover. Irmã, diga não à chapinha, liberta o Davi Luiz que está dentro de você. Pensa no seu pior pesadelo. Como é que foi para aqueles israelitas terem que lidar com o fato de que eles saíram do Egito para uma terra de leite e mel, mas eles não viram nem leite nem mel no deserto, porque deserto é um lugar de provas. E amados, esse é o contrassenso necessário para os testes. É a chance de desenvolvimento da fé, amém? Você ouviu uma promessa e você tem que lidar com o contrassenso. É exatamente diferente do que eu escutei, é exatamente diferente do que eu ouvi. E quais são os propósitos, quais são as lições a serem aprendidas no deserto? Primeiro, amados, deserto é permitido por Deus em nossas vidas, porque nós precisamos aprender a confiar. Diga para você mesmo: eu preciso aprender a confiar.
O objetivo de Deus antes de levá-los a uma terra que manava leite e mel, era ensiná-los a confiar naquele que os estava libertando. Deus tinha que se tornar Deus para o seu povo. Deus tinha que se tornar o objeto de fé e adoração do seu povo. E como é que Deus faz isso? Deus tira aquele povo do Egito, mas Deus os leva a um lugar em que a sua fé estaria sendo levada aos limites. Eles estariam sendo provados em situações extremas, em que teriam que crescer em fé, pois sem a fé, eles seriam incapazes de um dia, nas margens, à beira daquela terra prometida, ter a disposição necessária para acreditar que Deus lhes daria vitória, e de forma sobrenatural, contra os povos que ocupavam aquela terra. Pegaram? Deus os estava preparando para aquilo que eles ainda iriam enfrentar. Se eles não crescessem em fé, se eles não desenvolvessem essa fé, eles nunca seriam capazes de vencer batalhas que exigiriam fé, porque eram batalhas em que nada de natural se aproveitaria. Como é que o povo ia chegar em Jericó sem poder bélico, sem estratégia de guerra, para tentar vencer as muralhas de Jericó? Eles tinham que ter um nível de fé irracional quase, que os levasse a acreditar que se eles obedecessem a Deus dando as 7 voltas, a mulher cairia. Todas as batalhas foram vencidas de forma sobrenatural, mas essa sobrenaturalidade só foi possível porque uma fé que não era nada ali no Egito, que praticamente não existia, foi sendo construída no deserto, para que naquela hora em que ela fosse necessária, ela fosse exigida, a resposta do povo fosse uma resposta de fé. Opa, isso aqui parece muito estranho aos nossos olhos, mas nós temos um histórico de sobrenaturalidade, nós temos um histórico de milagres, nós vimos como Deus nos livrou em cada situação. Nada que Deus fez conosco foi natural, tudo foi sobrenatural, tudo foi na base do milagre. Então tudo que Deus disser, eu creio. Aplauda o Senhor Jesus se essa é a tua fé. Sem fé seria impossível para estes, assim como é impossível para você, visualizar, discernir e entrar no novo de Deus para a sua vida. Qual que é outro objetivo de Deus no deserto? Amadurecer essa confiança em nós. Essa é a razão de desertos na vida cristã, e a necessidade de nós construirmos um alicerce inabalável, é nós usarmos a oportunidade de aprendermos a vida que concebe a sobrenaturalidade. E sabe o que a Bíblia nos ensina, queridos? Que só aqueles que aprenderam a confiar em Deus no deserto, entraram na promessa e descobriram a fidelidade de Deus, mesmo no calor e na sequidão de um deserto. Porque lá em Deuteronômio 2, verso 7 está escrito: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto, esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Aqueles que foram sérios em sua fé, aqueles que mostraram uma confiança verdadeira, passaram esses 40 anos no deserto, mas ao final dos 40 anos estavam escutando que Deus esteve com eles e que nada, coisa nenhuma lhes faltou. Se você olhar para os piores momentos que você possa atravessar na sua caminhada, você vai entender que se houve ou se houver fé, essa será a tua realidade, essa será a declaração de Deus a seu respeito, esse será o teu testemunho. Foi um período de tempo duro, eu vivi num calor danado, era um deserto, mas Deus foi comigo e nada me faltou, sobrenaturalmente Ele me proveu, e agora, porque eu venci no deserto, eu tenho testemunhos, eu tenho pedras através
delas eu posso construir esse castelo, essa torre, essa fortaleza de fé. Aplauda o Senhor se você crê. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele está aqui. Aleluia.